Trabalhar na França, em qual área investir? É uma das perguntas que eu mais recebo. Miriam, como que eu faço para trabalhar na minha área? Ou, Miriam, eu aceito qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, qualquer área para poder começar ou recomeçar a vida na França. E aí, qual que vale mais a pena? Depois da vinheta. Salut mes amis, ça va? Hoje falaremos sobre trabalho e eu vou usar a minha experiência em território francês para ajudá-los, né? E aí, trabalhar ou não na minha área de atuação? Então, claro, né? Cada realidade vai pedir aí uma ação diferente. A gente veio para a França assim meio que de repente, né? Não tive muito tempo de planejar o meu futuro profissional em território francês. Então, apesar de estarmos já há um tempo nos planejando para deixar o nosso país, que é o Brasil, não necessariamente seria a França. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição links aí de vídeos que eu conto sobre isso, para não ficar aqui redundante falando sobre o mesmo assunto, que tem pessoas que estão acompanhando o canal desde o início, então não faz sentido, né, eu ficar aí me estendendo falando coisas que eu já publiquei. Então vou deixar aqui embaixo, caso você seja novo no canal ou caso não tenha assistido esses vídeos, para vocês entenderem o contexto. Então, resumindo, eu não tive tempo de fazer o planejamento profissional em território francês, ou seja, eu não trabalhei na minha área de atuação. Até hoje, vai fazer 2 anos que eu estou em território francês, e eu tive experiência em 2 empresas, em 2 áreas diferentes, no comércio e na indústria alimentícia. E aí, como é que foi a experiência de não trabalhar na minha área? Primeiramente, vocês precisam ter em mente que se vocês são fluentes no idioma ou vocês sabem relativamente bastante, né, sobre o idioma, vocês conseguem se comunicar na língua nativa do país, eu acredito que trabalhar numa indústria não vai somar, né, na tua evolução aí, falando em idioma, tá? É claro que cada um busca uma coisa diferente, então por isso eu vou dar só assim, usar a minha experiência como base, porque depende muito do que você está procurando, né? Se você quer uma realização profissional ou se você quer sossegar, eu quero chegar ali, trabalhar das 8 às 7, embora pegou meu salário e tá ótimo pra mim, então depende, né, do que você está buscando. Eu, Miriam, quando eu cheguei em território francês, eu meio que bloqueei e não conseguia falar o idioma, não conseguia me comunicar. Então, o meu foco objetivo era procurar algum lugar que eu pudesse amadurecer, progredir esse lado, né, do idioma. Esse era o foco da Miriam. Então, por isso que no meu primeiro emprego, aqui no meu primeiro trabalho, foi um supermercado. Trabalhei por 10 meses e quanto a isso, de fato, eu aprendi muito, né? Tanto conversando com os clientes, né? Que iam lá perguntando sobre algum produto, enfim, ou mesmo ouvindo. Então, você está num lugar que circula muita gente, você, querendo ou não, você ouve as conversas entre eles, né? De mãe com seu filho, de casal, de amigos, de jovem, de idosos, e muda, né? Essa forma de comunicação, isso é muito legal quando você está inserido numa área do comércio. Então, se você trabalhar num restaurante, se você trabalhar num hotel, se você trabalhar no supermercado, enfim, ali no meio da multidão do povo, vai te ajudar muito a amadurecer esse lado, né? O idioma, caso você esteja buscando o mesmo que eu estava. Mas é fato que para trabalhar nessas áreas você precisa ter um nível básico, pelo menos, de comunicação. Não tem como você trabalhar como garçom se você não consegue atender o cliente, né? E consequentemente em qualquer área do comércio, né? O atendimento ao público, atendimento ao cliente. Então, e é complicado você trabalhar nessa área com aquelas frases decoradas. Quando a gente aprende um novo idioma, a tendência é a gente decorar algumas frases para conseguir se comunicar. Ok, é uma forma, né, de estudar. Porém, quando você conversa com um nativo, nem sempre sai conforme aquele seu diálogo que você decorou. Então, às vezes, o cliente vai perguntar alguma coisa, vai pedir alguma coisa, e se você não souber sair dessa situação, fica bem complicado. E é essa jogada, né, essa malandragem que me faltava
no início, quando eu cheguei em território francês. Eu estava muito engessada na gramática, estava muito engessada nesse diálogo pré-montado, decorado, e quando acontecia essas situações eu não sabia sair dela. Então apanhei sim bastante no começo, mas de novo amadureci muito porque eu estava ali no meio e tinha que se virar. Não tinha essa questão, né? Eu trabalhava no supermercado e cada um tinha a sua responsabilidade. Então se o cliente viesse falar comigo, a fulana não ia lá sair do setor dela para me ajudar, eu tinha que me virar. Então me ajudou muito. Por que eu saí desse trabalho então se realmente estava ajudando? A equipe, né, a qual eu trabalhei era difícil. Então vou deixar aqui de novo o vídeo caso você não tenha assistido sobre isso. Então a equipe foi bem difícil de lidar, então resolvi sair. Ponto. Depois disso, em seguida, né, eu pedi a demissão, pedi a minha conta. Não tive direito ao seguro-desemprego, não tive direito a indenização nenhuma porque eu pedi a conta. Então eu não queria mais ficar lá por esse motivo. Em seguida, 2 dias depois, eu comecei a trabalhar na área de indústria. E aí? Quanto tempo eu fiquei nessa empresa? 4 meses. Então qual que foi melhor para Miriam? Trabalhar no comércio, que trabalhou 10 meses, ou na indústria, né, que trabalhou aí 4 meses. Então, pelo tempo, se subentende que foi muito melhor para mim trabalhar no comércio. Mas por quê? Gente, deixando bem enfatizado aqui que não existe melhor ou pior. Tem gente que ama trabalhar na indústria, entra ali, fica a vida inteira ali, né, cresce de cargo ali dentro e faz a sua carreira profissional ali dentro. Mas para mim, Miriam, eu achei que não estava fazendo sentido porque eu trabalhava numa indústria alimentícia, né, num frigorífico, na área de charcuterie, e lá são tudo maquinários e cada pessoa fica em uma parte da máquina, para vocês entenderem, e a gente não trabalha juntos. A produção em si é em equipe, mas cada um tem um ponto ali da máquina que trabalha ali. Então você entra de manhã, eu começava às 7 da manhã, você entra às 7 da manhã, produção, não é diferente de qualquer lugar do país, né? Indústria, produção. Então era produção, você tinha que dar conta da máquina, não era no seu ritmo, era no ritmo da máquina, né? Aí vamos enfatizar também que tu tem que ter um pique, uma agilidade aí que também não é para todo mundo nessa área. De novo, a indústria é ampla, né? Tem vários segmentos da indústria, mas é produção a full, só para vocês entenderem. Então não tinha tempo, não tinha como a gente se comunicar. Eram coisas básicas, perguntas básicas, comandos básicos do que tinha que ser feito, né? Ou a máquina parou, a máquina estragou, ou vou mudar de produto, não é mais esse, é o outro. Então são comandos rápidos, de raciocínio rápido também, para você fazer com que a produção continue, né? Não podia deixar a máquina parada. Então nessa questão assim de produção, não tem tempo para você conversar. Isso em qualquer produção, eu acho, em qualquer segmento. Quando é produção que você ganha por produção ou você ganha por hora, enfim, é ralado para você conseguir entregar o que tem que entregar no final do dia. Então, para mim, Miriam não fazia sentido porque eu estava ali trabalhando numa produção, ganhava por hora, o que mudou também em relação ao primeiro trabalho que eu tive, porque no mercado que eu trabalhava era banco de hora. Então, se eu passava do meu horário, que era das 5 da manhã às 11 da manhã, de segunda a sábado, se passasse disso, era tudo banco de hora. Então, meu salário nunca ia mudar, nunca ia variar. Já nessa empresa, eu ganhava por hora. Então, quanto mais a gente trabalhava, mais a gente ganhava. Então, nessa parte financeira, eu digo que na indústria foi melhor, porque eu ganhava mais do que eu ganhava no comércio. Mas a questão de ganhar por hora também era ruim no momento que não tinha serviço, que tinha baixa de demanda. Então já teve vários dias que o patrão, né, o encarregado, enfim, chegou e falou assim: ó, amanhã e depois não precisa vir trabalhar porque teve uma queda ou teve um cancelamento de pedido, qualquer coisa nesse sentido. Então assim, se eu trabalhava 10, 11 horas por dia, eu ganhava por hora, então ok. Mas se eu ficava em casa, eu também não recebia. A não ser que o meu salário não atingisse um salário mínimo. Aí o patrão pagava um salário mínimo, que era o que estava estabelecido em contrato, né? Se não chegasse, né, se desse menos que um salário mínimo, ele teria que pagar o salário mínimo. Então eu nunca ganhei menos que um salário mínimo. Mas só para vocês entenderem que tinha mês que tinha muita produção, que tinha muito trabalho, eu ganhava ok. E tinha mês que não. Tinha mês que eu ficava ali no salário mínimo, né? Então, nesse lado financeiro foi bacana, porém eu senti que eu estava regredindo no idioma,
Porque aprender um novo idioma é prática. Se você não praticar, se você não falar, se você não treinar o ouvido, você acaba esquecendo. É por isso que tem várias pessoas que falam: eu estudei francês por anos, mas eu esqueci. Eu sei pouca coisa agora. Por quê? Porque não praticou. Então eu senti que eu estava regredindo nesse sentido. Então, para mim, não estava mais fazendo sentido trabalhar na indústria. Mas aí vem a sua realidade agora. Tendo esses dois pontos de vista, né, o comércio e a indústria, o que é melhor para você? Se você veio para território francês e você não fala nada de francês, eu aconselho que você comece pela indústria, né, por essas áreas que você terá comandos básicos, fáceis de entender. Se não entendeu, vai na mímica mesmo, né? Se não entendeu na mímica, vê o que o colega está fazendo ali, ele vai fazer, você vê o que é para fazer e você vai realizar. Então você consegue se virar tranquilamente sem o idioma, o básico do básico. Já para trabalhar no comércio, você precisa ter uma boa noção do idioma. Financeiramente eu nem digo, né, nem vou entrar muito nesse mérito, porque o comércio também, tem muito comércio que vai te pagar por hora e vai depender o quanto você vai trabalhar. Então não vou entrar muito nesse mérito de financeiro, porque é muito amplo o negócio, né? A ideia é muito ampla. Tem indústria que paga muito bem e comércio que não paga, mas tem algumas áreas do comércio que paga ok. Então a questão é o idioma. Se você sabe bem o idioma e você quer praticar o idioma, você vem aqui com o objetivo final, ficar fluente, foca no comércio no primeiro momento, caso você não consiga trabalhar na sua área. Então foi o que eu fiz. Para mim não fazia mais sentido. Cheguei pro meu patrão, pro meu chefe, eu conversei numa boa e optamos por uma rupture conventionnelle, que é o acordo aí no Brasil. Então fiz o acordo com o patrão, cumpri com a minha parte, ele cumpriu com a parte dele e hoje já me desliguei da empresa. Então hoje estou desempregada. Mas eu tenho outros projetos aí em mente. No decorrer do tempo eu vou compartilhando com vocês. O objetivo desse canal aqui é ajudá-los no sentido de aonde eu devo investir, né? Aonde que eu devo entregar os meus currículos. Faz sentido, né, eu trabalhar no comércio? Faz sentido trabalhar na indústria? Então esse vídeo é para ajudar você que vem pra cá e não faz questão de trabalhar na sua área ou na área X, precisa de um trabalho para se manter. Miriam, onde que eu devo enviar o meu currículo, né? Onde que é mais fácil conseguir trabalho? Então deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua realidade hoje. Tu vem pra cá com um tempo para participar de uma formação, para se preparar para sua área, ou você vem para cá porque você quer trabalhar numa área X, Y, ou não. Não, Miriam, eu tô indo para lá e eu preciso arrumar emprego logo, não importa onde, desde que eu ganhe um salário razoável que eu consiga me manter, tá tudo bem. Então deixa aqui embaixo nos comentários para eu entender um pouquinho, né, da realidade de vocês, para ajudá-los nesse sentido. E eu espero vocês no próximo domingo com mais informações sobre a França. À bientôt!